E aí, nação, será que dá pra gente desenhar a equipe titular do CSA hoje? Eu acho que não, mas vamos tentar? Já de primeira se inscreve aqui no Diário de Azulino e deixa o like para fortalecer aqui o nosso trabalho, é sempre muito importante. Quanto mais likes nosso vídeo fica mais em alta no YouTube e quanto mais inscritos aqui no canal, mais relevância a gente tem aqui dentro da plataforma, então eu peço sempre o apoio de vocês, tá certo? Hoje o meu intuito é falar um pouco do elenco do CSA e tentar trazer aqui também os comentários de vocês. Quem vocês acham que são os titulares aqui da equipe do CSA? Já manda aqui nos comentários quem você acha que merece a vaga de titular, quem você acha que não merece a vaga de titular. Se você quiser escalar a sua equipe também, mandar suas considerações, os comentários estão abertos. E eu vou ler os comentários para amanhã, no pré-jogo, trazer a impressão da torcida, certo? Tanto aqui no YouTube, quanto também lá no nosso Instagram, @portavoz do Azulão, tá certo? Então, tô aqui com o elenco do CSA, vou trazer as minhas considerações também, mas eu quero saber a temperatura da torcida, o termômetro da torcida em relação a esses jogadores, que é o que a gente tem agora, então é o que a gente precisa quebrar a cabeça para colocar em campo nessa próxima partida, que é essencial que o time do CSA vença o seu jogo, né? Não tem outro resultado que seja possível pra gente que não seja ganhar, certo? Então, vamos lá, vamos falar um pouco aí sobre esse time aí do CSA, né? Mas se lembra de mandar nos comentários aqui também a sua opinião sobre o time ideal da equipe do CSA hoje, tá? Se quiser exigir contratações, fica à vontade também, mas tenta colocar aqui os comentários sobre o time de hoje, que é o que a gente tem, e eu vou botar aqui na tela. Tá aqui no Paint mesmo, né? Porque aqui no computador que eu uso para fazer os vídeos e lives eu não tenho nenhuma outra plataforma mais bonitinha para usar, mas aqui tem todas as ferramentas que a gente precisa, certo? Então, vamos lá. A gente tem aqui um time do CSA que sofreu com algumas lesões e eu tentei colocar aqui os jogadores que têm sido mais utilizados, tá certo? Até alguns nomes que eu tô em dúvida também, mas vamos lá, posição por posição, e eu vou fazendo os comentários em cada uma delas. A gente tem aqui os goleiros do CSA com apenas 2 à disposição, que é o Fernando Castro e o Pedro Filho, que é da base, tá? O Fernando Castro tem sido o goleiro que está sendo utilizado. Nesse último jogo, eu acho que ele não foi responsável por tomar o gol, né? Não acho que ele tenha sido o culpado pelo gol, mas é um goleiro que transmite pouca confiança. Então, naturalmente, eu coloquei aqui uma peça como reforço, porque a gente tem o David, que está fora, né? Não pode ser utilizado, mas que também ele é um goleiro que não transmitiu tanta confiança para a torcida. Apesar de eu achar que ele não é o goleiro horrível, como uma boa parte da torcida fala, eu acho que cabe sim a contratação de um outro goleiro. Não é urgente como outras posições, mas cabe sim. E principalmente agora que a gente perdeu os 2 goleiros principais, que é o David, que deve voltar daqui a um certo tempo, e o Yuri Senna, que era quem estava disputando, entre aspas, a posição contra o David, e o Vitória, quer dizer, chamou ele de volta para tratar de uma lesão grave lá. Então, o time do CSA precisava ir atrás de um goleiro, que no caso apareceu o nome do Luan Poli, né, que não foi confirmado até agora, mas surge como um nome possível e mesmo que não seja ele, o time do CSA precisa ir no mercado para trazer outro goleiro. E se é para trazer um goleiro, que traga um com potencial para ser titular, certo? Então essa é a minha observação sobre o goleiro, tá? Na nossa defesa, já trouxemos aí no caso o Wellington Carvalho, só que a gente tava com uma dupla entre o Wellington Carvalho e Eduardo Biazos, né? O Wellington é mais aquele xerifão e o Eduardo Biazos é aquele zagueiro que tenta sair um pouco mais jogando, né? Só que é um jogador que ele tem errado bastante, né? Tem falhado em algumas partidas e já começou a cobrança também em cima dele. E aí a gente volta a bater na tecla do Almir Luan, que também tá nesse elenco, que é um cara que eu acho que pode ter sequência.
Não é um craque de bola, mas eu acho que é um cara que é da base e vai pelo menos se dedicar pelo time, a gente sabe disso, e que é um cara que desde o ano passado, quando tem entrado, dá conta do recado. Então acho que a gente pode ter uma dupla de zaga aí com o Wellington e Almir Luan. O Thiago Lopes entrou ali, foi melhor do que o Jean-Pierre, mas também qualquer um que entrasse era melhor que o Jean-Pierre. Eu, se entrasse, era melhor que o Jean-Pierre. Então, eu acho que ele fica aí para compor o elenco. E, naturalmente, jogadores aí que são da base, que treinam aí na equipe principal, eu não coloquei aqui porque a gente quer traçar a equipe titular, certo? Então, alguns jogadores aí da base, eles não têm ainda essa possibilidade aí de serem os titulares da equipe do CSA. Quem sabe no futuro, tomara que evoluam e cresçam para isso. Mas a gente tá querendo traçar aqui a equipe titular, então eu tirei o nome de alguns jogadores aí da base, tá certo? Lateral direito, a gente tem a dúvida aí entre o Lucas Marques e o Eduardo, né? E o Eduardo chegou aí também agora há pouco tempo para tentar reforçar esse lado direito e o Igor Dutra saiu, né? Então eu acho que o Eduardo aí ainda tem aí um certo respaldo para ser o titular. Vamos marcar logo quem eu acho que pode ser o titular hoje, né? Eu acho que, como eu falei, no gol, um reforço no gol para ser o titular, né? Mas que hoje quem a gente tem à disposição é o Fernando Castro, então não tem muito para onde correr, né? É ele que tem à disposição. O David ainda não tá. Não sei se ele vai estar à disposição para esse próximo jogo, mas pelo que eu sei, não, tá? Então a gente vai com o Fernando Castro. Na zaga, já falei aqui de Wellington Carvalho e Almir Luan, na minha opinião, certo? E aí amanhã, no pré-jogo, eu posso trazer aqui o que eu acho que vai ser escalado pelo Marcelo Cabo, certo? Mas essas são as minhas opiniões sobre as melhores opções que a gente tem, tá? Lateral direito, já falei aqui do Eduardo, que chegou agora, ainda tá tentando recuperar 100% da sua forma física. Nesse último jogo aí, ele saiu no segundo tempo, né? Mas eu acho que ele hoje ainda é o titular da equipe do CSA. No lado esquerdo a gente tem Ricardo Senna, Kevin e Eric. E aí fica a dúvida, né? A gente teve a perda do Ricardo Senna em um jogo passado, se não me engano, né? Mas o Eric, cara, ele tem entrado bem, tá? O Eric, quando entra, tem entrado melhor do que esses dois. Então, eu acho, velho, sinceramente, pra esse próximo jogo, se for pra morrer com Ricardo Senna e Kevin, vamos de Eric, pô. Tá ligado? Vamos de Eric. Mas a gente tem também a possibilidade aqui do Ricardo Senna, que eu acho que ele teve menos oportunidades do que o Kevin, né? E aí eu acho que ele pode também aparecer aí como um dos titulares, né? O Kevin já mostrou em muitos jogos que fica abaixo tecnicamente, mas o Ricardo Senna também, quando entrou, não foi nenhum craque. Então acho que a lateral esquerda é um ponto pra gente olhar com carinho em quesito de contratações, tá? É um dos pontos aí principais, as duas laterais, tá? Eduardo até agora não se firmou, na lateral esquerda ninguém se firmou, então as laterais são pontos chave pra gente pensar nessa questão. Mas eu acho que eu iria com o Eric nessa posição aí, exatamente porque a gente tá com essa deficiência na lateral esquerda, né? Deveria ter treinado o Eric durante toda essa semana para ele entrar preparado nessa partida. No meio de campo a gente tem aí vários volantes, né? Várias oportunidades aí. Aí muita gente fala do Marlon como titular, mas até agora eu acho que o Marlon ele não me convenceu em nenhum momento que é o nome para ser o cara lá do meio de campo do CSA. A gente tem aí, eu acho que nesse caso o Jean Kleber, ele já também demonstrou que muita insegurança. Esse último jogo com Valor aí, Jean Kleber, o meio campo do CSA, ele é muito frouxo no quesito de marcação. São dois jogadores que não marcam. Então, ou um ou outro. Falei até do Jean Kleber vir para ser o primeiro volante, mas já mostrou que não tem condições. Então eu acho que a gente precisa de um jogador de saída e outro mais de pegada. As possibilidades que a gente tem são Juninho Valora e Pedro Favela. Seria uma possibilidade. Mas a gente tem também o Guilherme Rende, que a gente não sabe como é que ele vai voltar aí, né? Então eu, por exemplo, acho que para esse jogo o melhor seria o Valora com mais liberdade e o Pedro Favela sendo o cara mais de pegada lá para proteger mais a defesa, que tem se mostrado muito desprotegida nessas últimas partidas. Então eu acho que esses dois podem dar uma segurança a mais para
nosso meio de campo aí, né? O Valora dá um pouco mais de saída e o Pedro Favela dá um pouco mais de pegada lá atrás na marcação. Com o Guilherme Rende sendo também, naturalmente, uma opção para ali para o segundo tempo ou, quem sabe, para se ele estiver treinando bem, não acompanha também os treinos, né? Então não tinha nem como falar do Guilherme Rende. Mas para mim são esses dois, certo? Mas torcendo para que o Guilherme Rende volte bem, né? E se ele voltar bem, é um cara que vai dar uma encorpada boa nesse meio de campo da gente. Os meias, cara, eu acho que o Rafinha e o Xuxa são dois bons meias. O Xuxa é um cara que se movimenta bastante, né? Às vezes ele vem buscar a bola muito atrás e até a movimentação dele pode acabar atrapalhando a movimentação do restante da equipe, mas se bem orientado e bem posicionado, ele consegue fazer boas atuações. Então acho que os meias da gente, Rafinha e Xuxa, podem ser boas opções aí, e pra mim os dois são titulares, certo? O Rafinha sempre que entra faz boas atuações, faz gol e vai bem, né? E aí eu vou deixar um pouco quieta aí essas posições, né? Porque aqui os pontas da gente, Alisson Farias chegou com muito nome, mas pouco futebol. Marquinhos, apesar de fazer alguns gols, algumas boas jogadas, fez uma boa atuação até nessa última partida o Marquinhos, mas eu acho que ainda não convenceu também. O Jefinho, vindo da base, fez boas atuações, mas ele ainda não é um cara que assume a responsabilidade de ser o armador principal, né, de jogadas, e armador não é necessariamente o camisa 10, um jogador de lado de campo também pode ser um armador, sendo o cara que quebra a linha, se chama a marcação pra ele, chama o jogo pra ele. Acho que ainda não é esse tipo de jogador, e querer que ele assuma esse protagonismo pode ser queimar um jogador jovem aí da base. E a gente fica a dúvida também no Caio Vitor, né? Que, sinceramente, não vi muita coisa nele aí no começo da temporada, mas ele saiu do CSA, eu, sinceramente, não tô lembrado, né? Então eu coloquei até essa interrogação pra saber se é exatamente ele mesmo que se ele saiu mesmo, né, velho? Não tô lembrado. E aí no ataque a gente tem vários jogadores que até agora não mostraram que veio, né? Thiago Marques, Rômulo e Popó. Ah, tem também o Niltinho, né? Então vamos colocar aqui o Niltinho, só que com um asterisco, né? Porque ele tá machucado também. Então tem o Niltinho aqui como ponta, só que ele não vai, né, jogar exatamente porque ele tá machucado, certo? Então fica aqui também esse detalhe aí sobre o Niltinho, tá? Aqui como ponta. Mas machucado não pode jogar, então não entra também nessa discussão, tá? Mas a gente tem aqui também os centroavantes. Thiago Marques, até agora não convenceu, né? Joga atacante, o centroavante que não traz nenhuma confiança de que vai ser um artilheiro, né? Então, já tiro dessa jogada o Thiago Marques. O Rômulo também até agora nada, velho. E o Vinícius Popó, que eu acho que foi quem teve menos oportunidade do que eles dois. Também, quando teve suas oportunidades, desperdiçou. Não acho que ele crava a vaga de titular. Então, se for pra querer ter um centroavante fixo, se for pra morrer com esses três caras que até agora não mostraram a que vieram e que estão decepcionando, né, em todas as oportunidades que tem, se for pra morrer com o centroavante, velho, que vai com o Miqueias, tá ligado, da base. Que pelo menos é um cara que a gente sabe que ele vai se destacar, né, pelo menos ele vai tentar fazer alguma coisa, né, velho, e não vai estar dando moral pra jogador ruim que vem de fora, né? Pega um jogador da base e tenta dar oportunidade pra ele pra ver se ele vai evoluir. Naturalmente vai ter que se observar essa questão, mas que eu falei, se for pra jogar com um centroavante, né? E eu acho que vai ser necessário um centroavante nessa partida. Até por isso, né, eu acho que o Marcelo Cabo não vai mudar esse esquema, mas que eu faria um teste mais ousado. Eu acho que Rafinha e Xuxa são, pra mim, titulares nesse time, então tem que achar espaço pra eles. O Rafinha no meio, o Xuxa na ponta, ou o Xuxa no meio, o Rafinha na ponta, de alguma forma. Mas eu acho também que o Marcinho, ele é um cara que pode dar mais objetividade nesse ataque e também, para dar mais movimentação, colocar outro ponta, jogar sem o centroavante, né, fixo lá na frente. Às vezes dá certo, cara. Você bota, por exemplo, o Marquinhos, que é um cara que ele é de mais profundidade, né? Então, assim, a gente pode tentar atualizar esse esquema do CSA de um 4-2-3-1 para um 4-4-2.
E pelo posicionamento da equipe do CSA, é fácil de a gente fazer isso, tá? Então eu tentaria nessa partida um esquema como esse, né? Um 4-4-2 sem jogar com um centroavante fixo dentro da área. Caso precise, coloca um centroavante, né? Volta ao 4-2-3-1 original. Se precisar de novo, bota outro centroavante, né? Para povoar a área lá. Mas eu acho que a gente pode tentar uma alternativa, porque mostrando aqui para vocês agora, deixa eu voltar para a tela grande, para tentar desenhar aqui para vocês como é que pode funcionar essa formação do CSA sem um centroavante fixo. Esse aqui é o posicionamento do CSA hoje em dia, tá? Com 2 volantes, um meia, 2 pontas e um atacante. Mas na hora da movimentação, o meia, ele se aproxima da área, né? E a gente ficaria mais ou menos assim, né? Com 2 jogadores mais perto um do outro. E aí, a gente pode fazer exatamente isso. Puxar os 2 jogadores de lado de campo para um pouco mais perto dos 2 volantes, né, para tentar fazer esse tipo de jogada. E naturalmente, você não vai jogar com os 2 atacantes aqui na frente alinhados. Uma hora, quando a bola tiver um pouco mais para esse lado de cá, por exemplo, esse atacante vai vir aqui para tentar fazer uma tabela, né? Ou esse daqui vai tentar fazer uma tabela, esse vai se espetar para dentro da área, ou então você vai ter naturalmente um dos 2 atacantes vindo aqui buscar a bola e o outro jogador ficando um pouco mais aqui à frente, ou então a gente vai ter exatamente um dos pontas vindo aqui para buscar a bola, para abrir espaço para um dos laterais. Aí quando ele vem buscar aqui a bola, o Xuxa tem muito dessa característica, vem buscar aqui a bola, aí para abrir espaço você alarga os atacantes aqui, né? Um vem para a ponta, o outro vem mais para cá, então você pode ter sim uma variedade de jogo você jogando num 4-4-2 sem um centroavante fixo, mas essa é uma alternativa, não é a solução. O futebol não tem fórmula do sucesso, essa é uma das alternativas, mas claro que o mais fácil é você jogar com um atacante centralizado e outros meias tentando chegar perto dele, mas eu testaria essa alternativa, certo? Já que nenhum dos centroavantes até agora mostrou a que veio, pô, joga com o Rafinha centralizado, o Xuxa mais pela esquerda, o Marcinho pela direita e o Marquinhos mais lá dentro da área. Ou então coloca o Marquinhos na esquerda, o Rafinha pela direita com Xuxa e Marcinho mais dentro lá da área, os dois, né, tentando alternar um pouco, o Xuxa vindo buscar mais a bola e deixa um lá dentro da área um pouco mais próximo do gol, né? Então eu acho que a gente tem diversas oportunidades e a gente precisa sim testar alternativas, porque se continuar esse mesmo time, esse mesmo marasmo, exatamente essa mesma coisa que a gente tá vendo aí no time do CSA, a gente não vai para lugar nenhum, né? Então eu testaria outras alternativas, mesmo sendo uma mudança aí radical, né? Tirando os laterais que foram contratados e colocando um Eric na lateral esquerda ali, que apesar de não ser um cara pronto ainda para assumir um protagonismo, é um cara que quando entra não deixa nada a desejar em relação a Ricardo Senna e Kevin, certo? Então eu testaria lá o Eric na lateral esquerda. De volantes eu escalaria o Pedro Favela, que eu acho que é o cara lá do meio de campo que ele tem mais a característica de ser o primeiro volante, de dar proteção para a defesa, e a gente precisa disso também. E eu testaria uma alternativa lá com um quarteto ofensivo mais móvel, sem um centroavante fixo, pra ver como é que funciona, pelo menos, né, velho? Então, se é pra deixar um Thiago Marques lá na frente perdendo o gol e sem fazer nada, por que não testa outras alternativas? Um time mais móvel, um time com mais toque de bola. Se perceber a necessidade de aumentar o nível de estatura lá dentro da área, coloca um atacante mais alto, tá ligado? Ou então coloca um centroavante de alguma forma lá pra ser um alvo lá dentro da área. Mas a gente precisa de outras alternativas, tá ligado? Então eu ousaria dessa forma e quero saber a opinião de vocês também, o que é que vocês tentariam de novidade para esse jogo, pra gente tentar ganhar essa partida, tá? Fico aí, né, olhando os comentários de todos vocês, né, comenta aqui, dá o like também, se inscreve, não esquece de fazer isso para ajudar o nosso trabalho.
E amanhã no pré-jogo eu venho tentar trazer aí um pouco da temperatura do torcedor, né? Esse termômetro aí da torcida para saber como o torcedor tá se sentindo em relação a essa equipe do CSA. Beleza? Um abraço, meus amigos, obrigado pela presença, desculpa pelo vídeo muito longo também, mas para destrinchar esse time aí dá trabalho, tá ligado? Então é isso, meus amigos, brigadão e até amanhã no pré-jogo dessa sexta-feira, tá certo? Abraço, galera, tamo junto e até a próxima.